Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dia 7, segunda-feira. Hoje o mercado foi ímpar, né? Tivemos a nossa agenda tá fraca, mas nós ainda estamos, né, com esse medo da recessão global. Será que quinta e sexta, né? Quarta, quinta e sexta foi o gatilho para a recessão global? O mercado está observando ainda, né? Então a gente está nessa forte tensão, tá? O Japão, ele entrou, né, em circuit break, tá? Hong Kong caiu 15%, né? E o VIX ele passou de 60 pontos. Lembrando que até 30 ele já fica ressabiado, né? Já é uma tendência bem forte. 60 é complicado, né? E o Bitcoin também recuou, ele perdeu o nível, né? Suporte importante dele, está caindo 6. Logo no início do pregão, logo 9, 10 horas, estava caindo 8, né? Devolveu um pouco. Então, esse cenário tá parecendo da pandemia, tá? Bem verdade é essa. Bora aqui para nossa análise do dólar. Nós, eu já anotei aqui a minha Petax. Tivemos, deixa eu colocar o DXY aqui, o dólar, né, no final de semana aqui, dia 6 de aqui, né, ficou lateral, né, nesse range aqui, mas durante já pela manhã, né, pegou uma tendência, o que de alta, inclusive, né. O que foi que aconteceu também de relevante? Notícia falsa, né? Nós tivemos aí que foi veiculado primeiro pela Bloomberg e depois pelo Financial News, né? Que teve uma notícia no qual foi veiculada que o Trump, Estados Unidos, ele não cadê aqui a notícia? É notícia falsa, né? Relatório sobre a pausa da tarifa de 90 dias é notícia falsa, tá? Então, nós tivemos uma mudança aqui, né, no fluxo, no dólar, no mini índice, mas eles já ficaram com o plano de hoje, tá? Que é a bolsa caindo e o câmbio subindo. O dólar, bora começar aqui pelo dólar. Ele, a máxima da CME, né, ficou aqui no 965. Mínima tá aqui, né, CME tá no 836. Lembrando que aqui é a máxima do câmbio, tá? E o POC de sexta-feira, né? Que sexta-feira nós tivemos, né, como eu bem falei, que o mercado ele ia fechar perto da máxima por causa das Petax. Então o mercado ele abriu com um gap mais ou menos de 15 a 20 pontos, tá? Já quase em 0,5% de alta. Aqui saiu a Petax, né? Ele, no meu entendimento, deixa eu mostrar aqui também nossos juros, né? Olha só como o juros estava trabalhando. Ficou trabalhando na alta, tá? Até a notícia, mais ou menos, ficou trabalhando na alta. A notícia saiu umas 11 horas. Que horas ela saiu? Isso, 11, 11:09, 11:10, tá? E, né, os juros deu um spike para cima e depois retornou para baixo, tá? Tava trabalhando numa tendência altista. Deixa eu mostrar aqui isso. Então, ponta mais curta estava um pouquinho mais na baixa, tá? E a ponta média e longa, né, tava meio que zerada, mas uma leve alta, né? E a ponta longa e média
estava indo em alta, tá? Então isso fez com que o nosso dólar, né? O nosso dólar, ele trabalhasse na tendência de alta, que inclusive nós tivemos aqui, ó, olha só a nossa Petax. Primeira Petax no 67. Depois, primeira, né? Primeiros pós do dia. Depois foi para 84. Já dá uma diferença de 18 pontos. Tendência de alta. Mas conforme o recuo, por causa da break news falsa, nós recuamos 13 pontos. Da segunda para a terceira. Mas da terceira para a quarta, nós tivemos diferença de 58 pontos praticamente. Colocaram a Petax, a última, né, no 928, sendo que a final ficou no 888, né? Nós erramos por causa dessa movimentação mais forte, que é break news, né? Nós erramos, ficou 13,5 pontos da diferença, né? Isso aqui não tem como prever, mas o mercado, que eu entendo que o jogo dos plays eram ficar comprado em cima do preço futuro, fica comprado em preço futuro, tanto que depois que passou toda essa confusão aqui, né, que saiu a notícia, depois ela foi desmentida, o mercado ele continuou com o seu plano. E aqui está a terceira Petax, tá? A terceira Petax, ela tá aqui tá aqui na nossa planinha, né? No 800, aqui a Petax futura no 895, né? 195. Aí aqui já era uma boa compra, tá? Mas estava arriscado porque o Booker deu uma esvaziada, né? Depois aqui e olha só, os candles, né? Os candles não mentem. O mercado ficou ressabiado, tá? Mas era compra, tá? É para trabalhar compra. Ele veio aqui, tocou no ajuste no POC de sexta-feira. E deixa eu colocar aqui a Petax de hoje, que ficou, né? Ficou no 888. Isso, 888. Então a nossa Petax, ele não veio nem buscar, né? Nossa Petax, ela ficou aqui no 888. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Tá bom aqui, né? 888. 8, tá bom. Depois eu ajeito, né? Não tem problema, mas está bem perto. E vou trazer também a nossa média. Opa, aqui é a nossa média da Petax. Uma hora. Estamos trabalhando aqui, tá? O câmbio vai segurar um pouco, porque vai ser um pouco mais difícil ele passar. Eu já expliquei aqui para vocês que o câmbio gosta de ficar trabalhando em 50 pontos, tá? Então, pessoal, e lembrando que aqui está o 900, né? O preço ficou aqui trabalhando, tá? Tem muito exportador e importador protegendo essa parte aqui, né? Então, para ele passar aqui para o 950, ele vai sofrer um pouco, mas não impede, porque a Petax, né? Essa última foi de 50. Quantos pontos foi a diferença de uma? 56,7 pontos. Então é bem considerável, tá? Bem considerável. Isso que aconteceu mais ou menos foi no final do ano passado, que os juros ele estava descontrolado, né? Ficou descolado. Tá. Então, nosso câmbio foi isso, tá? Para o mini índice. Primeiro, que aqui foi aquela venda linda, tá? Aqui já dava para vender, tá? Mas a gente tinha essa região aqui, né? Ele tem o mini índice, está trabalhando com essas duas regiões aqui, se eu não me engano. Tem uma região mais embaixo, outra mais em cima. Ah, tem uma aqui em cima e outra aqui embaixo, né?
que está aqui no 300, no 130 e 131.700, e aqui que está mais perto, que ele não conseguiu, ficou trabalhando no 26.320, 280 perto. Inclusive aqui em cima está o nosso ajuste, né? E o POC, que é o lugar de maior liquidez. Tá, então o índice abriu aqui ou levaria um pequeno stop, tá? Porque a bolsa, elas estavam caindo, tá? Então o mais importante é trabalhar a venda dia de hoje. Quando abriu, né? Quando abriu o mercado à vista, deixa eu trazer aqui mercado à vista. Tá aqui, né? Abertura do mercado à vista, que foi 10 horas, queda, né? A queda aqui. Aqui nós tivemos a notícia falsa, tá? Mas depois o mercado ele continuou na tendência de baixa, né? Então, inclusive ter uma revenda na abertura do mercado americano. Deixa eu mostrar aqui, né? O nosso EWZ, que trabalhou, né? Ó, nesses primeiros instantes aqui, primeiros 20 minutos trabalhou na baixa, tá? Inclusive estava gripado, tá trabalhando em 2,39 de baixa, e o BR Titan está em 3,60 de baixa, tá? Olha só. Então, abriu, né, já na baixa. E está trabalhando perto da mínima, inclusive. Isso aqui está sendo arbitrado, inclusive, para nossa bolsa, né? Tá aqui o nosso spike, mas está trabalhando na baixa, tá? Foi aqui em cima quase 1% de alta, rápido, né? Nosso Indifut também, mas de forma geral, olha só, olha o aporte, né? Como estava forte. Então essas posições aqui, elas foram trabalhadas, né? É bem verdade que boa parte delas, tá? Esse fluxo aqui, nessa região que era vendedor, foi justamente zerado, boa parte dela, para fazer esse movimento aqui logo de 3.000 pontos, né? Basicamente, deixa eu colocar desde o início. Opa, deixa eu colocar. Tá, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui embaixo. Aqui tá cobrindo, né? 3.500 pontos, praticamente 3.400. Então o mini índice correu bastante, né? Aqui era a venda, e aqui poderia ou levar, né, a abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano. Olha as médias trabalhando, né? Que é a venda, né? E que colocar mais venda ainda. E bateu em 2,5 de queda, né? 2,5 de queda justamente na nossa amplitude média diária. Nós temos aqui a parte alta, parte mais alta e a parte mais baixa, né? Que está aqui em cima. Cadê a parte de... Ah, tá aqui a parte de alta, né? Então ele veio aqui quase 1% também, igual o nosso Ibov, né? E depois, para mim, essa segunda venda aqui, que foi a melhor, né? Que foi justamente a continuidade, né? Da tendência do mercado, estava natural. Então ele não estava conseguindo passar aqui ele não conseguiu passar aqui do POC do ajuste, que está bem aqui. Trabalhou na baixa e tendência de baixa, porque está trabalhando debaixo, tá, das médias, né? A gente tem uma média aqui. Se eu puxar e colocar uma média aqui, quem
Bora fazer esse pequeno estudo, né? Uma média aqui. E nós duplicarmos ela, colocarmos mais uma média aqui, a gente consegue encontrar, né, preço médio, né, de quem fez o aporte da venda aqui e dessa outra venda aqui, né, nessa região do 127.400, mais cedo em 28.400, né, basicamente uma diferença aqui de 1.000 pontos. Não conseguiu passar e está trabalhando uma tendência de baixa, só que está entre as médias, tá? Tá um pouco mais complicado de se trabalhar, né? Então, basicamente hoje foi isso. Nossos DIs eles estão em alta, isso faz com que a nossa bolsa ela trabalhe na baixa e ajude o câmbio a ficar em alta. Olha só, está em 950. Não sei se ele vai ter força, né, o nosso câmbio para poder passar dessa região aqui, né? Essa região um pouco mais forte, onde o mercado ele tende a segurar. Então, basicamente, hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham um excelente retorno no final de semana. Tome muito cuidado, que o mercado ele ainda está absorvendo, tá? Essas tarifas. Mas basicamente, compra o dólar e venda para o índice, tá? Até mais. Valeu, galera.